ninguém está acima da lei. Ninguém pode ficar impune, nem esses que se julgam acima da lei, que se julgam defensores da Constituição, da democracia, mas na verdade nós estamos vendo que, além de serem tiranos, também são pessoas que estão atoladas até o pescoço, nesse que é o caso mais escandaloso de corrupção da nossa história. Deixa a Lava Jato no chinelo. Tem para todos os gostos nesse escândalo. Nós temos aí esposa de ministro que tem contrato milionário de 129 milhões de reais sem ter nenhum registro da sua atuação junto ao Banco Central na defesa desse banco fraudulento. Nós temos irmãos de ministro que são donos de resort que é ligado a um fundo, ligado ao Banco Master e ligado ao PCC também, mas depois descobre-se que, na verdade, esses irmãos são laranjas do ministro. Aí esse ministro também viajou no jatinho, junto com advogados de diretores do Banco Master. Logo em seguida ele puxou a competência desse processo para si, decretou sigilo absoluto, uma série de medidas arbitrárias e, no mínimo, suspeitas envolvendo todo esse caso. Esse ministro jamais era para ser relator do caso, ele era para ser investigado. Nós temos também um ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, que ao sair do Supremo Tribunal Federal assume uma consultoria, recebeu uma bolada para ser consultor do Banco Master e depois foi ministro da Justiça. E aí, numa confissão de culpa, pede para sair depois que estoura todo esse escândalo. Temos também aí o Vocaro se reunindo com Lula em agendas secretas, junto com Galípolo, e tudo isso saindo agora à tona. E para piorar, temos também a divulgação de que o ministro Alexandre de Moraes se reuniu na casa de Vocaro com o presidente do BRB, talvez tramando a compra do Banco Master pelo BRB, esse banco fraudulento que estava falido. E é por isso que nosso pedido foi feito, nosso pedido de CPMI, porque nós estamos vendo nesse cenário todo que envolve gente muito poderosa, gente que quer impedir que as investigações avancem. Estamos vendo a população pedindo que esse Brasil seja passado a limpo, que esse caso não morra na praia, que as investigações possam prosseguir. Nós temos um recorde de assinaturas dessa CPMI. Essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem 280 assinaturas. Para vocês terem uma ideia, o recorde anterior foi da CPMI dos Correios, 223 assinaturas em 2005. Nós temos muito mais do que é necessário para a instalação da CPMI. São necessárias 198 assinaturas, 171 na Câmara, 1/3 da Câmara, 27 no Senado. Nós temos aí mais de 80 assinaturas a mais do que é necessário. E isso representa o eco que veio das ruas. O Congresso Nacional tem se posicionado dessa forma agora firme, ouvindo o clamor da população, porque esse é um caso emblemático, um caso que não pode ficar dessa forma que nós estamos vendo, em que há gente poderosa buscando blindagem, um grande acordão para livrar a cara de Vocaro e assim dar um cala-boca e assim impedir que haja uma apuração da responsabilidade. E vale destacar, já me adiantando aqui qualquer tipo de pergunta a respeito da criação de CPI e CPMI, a CPMI, ao contrário de CPI, ela é automática. CPI, eu vi aí o Lindbergh falando que agora ele vai apoiar a criação da CPI do Master. Mentiroso. Mentiroso, está fazendo jogo de cena, porque a CPI que ele quer fazer o apoiamento é a CPI do Hollenberg, que não será instalada, porque é discricionário
a CPI em cada casa ser instalada ou não. E existem 15 pedidos de CPI feitos antes da CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados. E aí o outro pedido que ele falou que vai apoiar é da CPMI do Banco Master, que foi feito o requerimento pela Heloísa Helena e pela Fernanda Melchiona, que elas nem estão fazendo a coleta de assinaturas. Se ele quer fazer a apuração do caso, se ele quer realmente que esse governo seja levado a sério, tem que assinar o nosso pedido de CPMI, porque esse sim tem todas as condições reais de ser instalada, porque o artigo 21 do regimento do Congresso Nacional estabelece que a partir do momento que temos as assinaturas necessárias, protocolado o requerimento que já foi feito agora, a instalação é automática. Caso não seja feito isso, porque não é juízo de conveniência do presidente do Congresso Nacional fazer a instalação ou não, ele pode incorrer em crime de responsabilidade. Portanto, esperamos que agora Davi Alcolumbre assuma seu papel como presidente do Congresso Nacional e faça a instalação dessa CPMI, um instrumento da minoria, que hoje temos quase aí beirando a maioria da Câmara e do Senado, querendo a instalação desse instrumento para apurar as responsabilidades. Finalizo por aqui com a certeza de que nós temos um momento único para provar que ninguém está acima da lei e que o Brasil, sim, tem jeito. Quando o ministro Fachin foi sabatinado aqui no Senado, eu o sabatinei. Estou de longe lendo e vendo a atitude dele, ao dizer que precisa de algo externo para poder vigiar o Supremo. Eu quero lembrar à imprensa, os mais novos que não participaram, certamente a partir da minha fala, vão procurar e vão ler. O Conselho Nacional de Justiça foi criado pelo Senado da República, assim mesmo como o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu estava aqui, ajudei na elaboração, na CCJ, trabalhamos muito, mas cometemos um erro gravíssimo. O erro grave foi que o presidente do CNJ seria o mesmo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, entregamos 2 plenários para um homem só. E o CNJ, ele foi criado, senador Jordi, exatamente para cuidar externamente. Ele foi criado como os olhos da sociedade, para julgar e vigiar atos éticos ou não éticos de magistrados, daqueles que guardam e daqueles que violam a Constituição. Mas o tempo foi passando, ninguém prestou atenção, nem nós. Criaram um penduricalho, criaram o segundo penduricalho, o terceiro penduricalho, e o CNJ, que é que tem que cumprir esse papel, porque foi criado para isso, para ser os olhos da sociedade, passou a ser um 5º poder. E que poder poderoso! De lá saem decisões que não lhe cabem. Ele não foi criado para tomar decisões, muito pelo contrário. E agora o Supremo Tribunal Federal, quando quer violar, diz: é uma orientação que veio do CNJ. Preste atenção que quando o advento do Covid, em que eles queriam tirar os poderes constitucionais do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi com base em uma orientação que veio do CNJ. CNJ não foi criado para isso. Então o Fachin está querendo criar um outro monstro para colocar no lugar do monstro que já existe, que é o CNJ. E quando indaguei o Fachin, e aqui eu encerro, quando fiz a ele a minha última pergunta, porque ele é um militante, ele é um advogado militante do PT, e inclusive já advogou para o Paraguai contra o Brasil. Se alguém fala em segurança nacional, está invadindo, está indo buscando gente para vir invadir a segurança nacional, o Fachin já foi advogado do Paraguai contra o Brasil, para que a imprensa saiba. A minha última pergunta ao Fachin, ele me disse exatamente, quando eu disse: mas Vossa Senhoria é militante, o senhor é advogado, o senhor é obrigado a responder.
O senhor tem seu posicionamento político, eu tenho aqui os seus discursos. Um discurso para um grupo enorme de advogados em que você os convence ideologicamente de que a Dilma precisava ser presidente do Brasil. Um discurso inflamado seu. Vou dar para vocês a resposta dele. Está no Google, está nas notas taquigráficas, estão gravadas, estão filmadas. Fachin disse olhando para mim: senador, eu vou responder ao senhor dizendo o seguinte: quando um homem põe a toga nas costas, quando o homem põe a toga, e ele é aprovado aqui, e põe a toga, tudo muda, é começando do zero. Ele se torna uma outra pessoa, porque ele é agora um ministro. Eu disse: não, advogado, não, advogado. Não se separa o homem das suas convicções. Quem estava certo, eu ou ele? Eu. As convicções dele foram com ele para o Supremo. Ele, por uma filigrana geográfica, soltou o Lula. Tirou o Lula da cadeia e colocou na presidência da República com a vênia dos seus. Então ele nunca mudou. Ele foi para o Supremo com as suas convicções. Agora que o esgoto pocou, agora que a fossa estourou e não dá para ninguém segurar a mão de ninguém, eles não estão conseguindo se blindar porque as mãos estão sujas. Eu nem vou falar de quê, porque vocês sabem que segurar a mão do outro escorrega, não tem como ninguém guardar ninguém. Essa CPMI do Banco Master, proposta pelo o nosso querido Jordir, a quem chamei de senador futuro, ela precisa vir. Até porque o homem mais indouto, o homem do campo mais simples do Brasil, sabe quem é Volcaro, Daniel Volcaro, sabe quem são os políticos envolvidos com ele. Ele só citou o Ibanez, mas ele esqueceu de Lewandowski, ele esqueceu de Jacques Wagner, ele esqueceu de Guido Mantega, ele esqueceu dos filhos de Lewandowski, ele esqueceu de muita gente, mas que ele vai ter que falar, porque essa é a absoluta verdade. Eu protocolei, e com assinatura já de muitos, inclusive aqui do meu querido Jordir, né, que nessas últimas semanas tenho brincado com ele, chamando ele de senador do CrossFit, né? E dito a ele o seguinte: eu entrei com um pedido de impeachment do Toffoli, que já tem assinatura de quase todos os senhores aqui, porque um ministro que é dono do resort, que a princípio era dos irmãos e do primo, mas descobriu-se que realmente é dele, com imagens gravadas pelo Metrópole, onde ele recebe o dono do Banco Pactual e recebe até esqueci o nome do cara, ele costuma ser suplente de todo mundo lá no Espírito Santo. Já foi suplente do finado Gerson Camata, já foi suplente de a ex-senadora, como é o nome dele? É de São Paulo. São Paulo acaba virando tem 4 senadores, porque esse bilionário costuma ser suplente no Espírito Santo, recebendo o dono do resort com um abraço, né? Com toda a pompa, um helicóptero lindíssimo. O Toffoli realmente tem vocação para negócios. Ele tem vocação para negócios. Então, se ele não tem saber jurídico, e nem conduta ilibada, ele vai ter que responder nesse pedido de impeachment desse seu comportamento que envergonha o Brasil. Temos um número recorde de deputados e senadores que querem uma investigação. Isso não é à toa, não é por acaso. Só confirma que o Brasil acordou, que a sociedade brasileira, a imprensa, que aliás também está aqui presente em peso, quer o Brasil passado a limpo. Todo esse rolo do Banco Master segue um modus operandi que já dura, pasmem, quase 10 anos no nosso Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar do amigo do meu pai, do mesmo Dias Toffoli. A imprensa foi censurada na época, a revista Cruzoé teve de sair de circulação. E logo depois foi dado todo tipo de desculpa, de justificativa, para inquéritos ilegais que só reforçaram um poder arbitrário e autoritário de um Supremo Tribunal Federal
que já saiu da lâmpada como um gênio que ninguém sabe mais como colocar de volta. Mas nós aqui temos sim a solução. E passa por um Congresso verdadeiramente altivo, um Congresso verdadeiramente atuante, que instale a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banco Master, assim como instalou a do INSS. Os resultados do nosso trabalho na comissão do INSS são claros, são claríssimos. Mais de 20 pedidos de prisão foram feitos, dos quais mais de 10 já foram executados, e o careca do INSS está preso hoje, também graças ao trabalho da CPMI e do INSS. A revelação de que Lulinha recebia uma mesada, não sei se ainda recebe, de R$300 mil do careca do INSS, também foi graças ao trabalho da Comissão Parlamentar Mista. E é por isso que o Banco Master precisa ser alvo desta CPMI agora proposta. E Davi Alcolumbre não terá alternativa se não instalá-la na primeira sessão do Congresso Nacional. Chega de desvios, chega de desmandos. O Brasil precisa ser passado verdadeiramente a limpo. E não importa, doa em quem doer. Corrupto, bandido, precisa pagar pelos seus crimes. E o Congresso Nacional vai botar o dedo na ferida e prender aqueles que precisam estar na cadeia e não vivendo livres na sociedade. A situação do Brasil é caótica. Se as instituições estivessem funcionando como determina a nossa Carta Magna, ministros da Suprema Corte já deveriam ter sido afastados, mais prisões já deveriam ter sido feitas. Tudo o que está acontecendo no Brasil, cada brasileiro tem sua responsabilidade. E todos os parlamentares que aqui estão, de vários partidos, do Novo, do PSD, do PRD, do PP, do União Brasil, todos os partidos que estão aqui presentes e todos os partidos que tiveram coragem de assinar, colocar sua digital, quase 300 parlamentares batendo o recorde histórico de CPMIs. Primeiro eu quero tirar uma dúvida aqui que meu telefone não parou hoje com relação a várias perguntas dos jornalistas. A questão da CPI, ou na Câmara ou no Senado, tem um rito. A CPMI tem outro totalmente diferente. A CPI na Câmara tem várias na frente. Mesmo se a gente conseguir as assinaturas completas, tem a questão da hierarquia por antiguidade. Então, o que o deputado Jordi falou está totalmente correto. Os parlamentares do PT estão jogando literalmente para a galera, porque eles não querem nenhum tipo de investigação. Para resumir aqui a nossa fala, que tem vários líderes para falar, é escandaloso. Ministro da Suprema Corte pegando carona em jatinho de advogado que no outro dia dá decisão para favorecer esse advogado. Contratos milionários com esposas de ministros da Suprema Corte. Visitas fora da agenda do Palácio do Planalto com o atual presidente da República, que tem total interesse que essa CPMI não avance, deputado Jordi. E várias outras acusações gravíssimas. 5 milhões para o escritório do ex-ministro da Justiça e ex-ministro da Suprema Corte. É vergonhoso o que está acontecendo. Então o parlamento está fazendo a sua parte. Quero deixar claro a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo, que ainda, deputado Domingos, deputado Bia, deputada Bia, não temos os meios de ação necessária. Que são esses meios? Maioria absoluta nas respectivas casas. Temos aproximadamente 100, 120 deputados aqui na Câmara e aproximadamente 25 senadores. Ainda é um número distante da maioria absoluta, que é 41 senadores e 257 deputados. Por conta disso, estamos fazendo aqui, literalmente, milagre a oposição na Câmara de Deputados, de enfrentando um governo que tem um judicialismo de coalizão, que nada atinge o governo. São 3 anos e 1 mês de desgoverno Lula. Eu pergunto aos senhores que estão aí, que reportaram diversas matérias. Qual a ação da Suprema Corte enquanto o Poder Executivo até agora? Dando 24 horas, dando 48 horas ou 72 horas? Zero. Zero. Então, a Suprema Corte é um poder político, palavra deles próprios, junto com o judicialismo de colisão com o presidente da República. Isso é um escárnio para a democracia que está vivendo sobre a ajuda de aparelhos. E hoje a imprensa brasileira está sentindo na pele o que faz 6 anos que estamos sentindo, que é a censura, que é a perseguição. Basta observar, quando vou citar o nome aqui de meios de comunicação, jornalistas sendo perseguidos apenas por falar o que estava acontecendo.
Isso é democracia? É claro que não. Então tenho certeza absoluta que a liderança da oposição apoia de forma veemente essa CPMI, como a prorrogação da CPMI do roubo dos aposentados, porque queremos o Brasil passado a limpo. Muito obrigado. Como eu já disse anteriormente, nós não temos nenhum receio de que as investigações avancem sobre ninguém. Doa a quem doer, nós vamos fazer as apurações. E, para mim, fica muito claro que doações de campanha feitas por dentro mostram que tem tudo legal, não há nenhuma ilicitude, nenhuma ilegalidade. Eu ficaria preocupado se houvesse alguma doação feita sem estar de acordo com a legislação eleitoral, como, por exemplo, ocorre com o PT, que todo mundo sabe aí que vem sendo financiado, inclusive com doações que têm sido ditas aí por pessoas ligadas a Maduro, doações de tráfico internacional. Agora, nesse caso, qualquer tipo de pessoa pode fazer doações e isso não implica, não associa ao presidente Bolsonaro e a ninguém nesse escândalo. Olha, existe o veto do PL da dosimetria. Esse veto ocorreu no final do ano passado. Esse veto será derrubado na próxima sessão do Congresso Nacional. Então, a nossa perspectiva é de que, nessa sessão que nós votemos, dentre outros vetos e outras questões a serem deliberadas, nós também façamos a leitura do requerimento, o presidente Davi Alcolumbre faça a leitura do requerimento para que haja instalação. E como nós já destacamos, não é de conveniência fazer nenhum tipo de juízo a partir se deve ser feita ou não a instalação. É automático, é obrigatório, por isso que nenhum pedido de CPMI fica engavetado, ao contrário de CPIs, elas são automáticas. Não, nós não tivemos reunião com o Davi Alcolumbre, eu não tenho relação com ele. Possivelmente, depois do Carnaval, que eu acredito que agora não haverá a perspectiva de votação de nenhuma sessão do Congresso Nacional, depois do Carnaval nós vamos conversar com ele, também buscar o apoio dos nossos senadores, senador Rogério Marinho, senador Flávio Bolsonaro, para que haja essa interlocução com o presidente Davi Alcolumbre. Olha, eu já gostaria de estar nessa fase, mas acho que é uma coisa de cada vez. Agora a preocupação é com o Davi Alcolumbre fazer a leitura, porque nós sabemos que haverá uma resistência. Haverá uma resistência porque a classe política tem muita gente que está envolvida, existe muita gente poderosa, inclusive membros do Supremo Tribunal Federal que estão envolvidos. Então haverá uma pressão para que não haja instalação, e eu tenho ouvido muito burburinho sobre questões envolvendo, por exemplo, o calendário eleitoral, um ano muito curto, mas assim, não, como eu já disse, não pode ser feito juízo de conveniência. É o regimento que está estabelecendo que deve ser feito de forma automática. E aí vamos trabalhar para que haja a instalação e depois nós vamos pensar nessas outras questões envolvendo presidência e relatoria. Qual é a diferença entre CPI e CPMI? A CPI, que é feita em cada casa individualmente, ela fica a critério do presidente fazer a instalação ou não. Por isso que eu tenho falado muito aqui que a CPI do Banco Master feita na Câmara é um engodo. O Hollenberg está fazendo isso para atingir o Ibanez, mas ele sabe que não será instalada, porque tem inclusive uma fila de 15 CPIs e que demandam que elas sejam instaladas antes dessa. A CPMI, o regimento interno do Congresso fala o seguinte, que elas serão criadas em sessão conjunta, sendo automática a sua instituição ser requerida por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e 1/3 dos membros do Senado Federal. Eu acredito que isso aqui já sedimenta qualquer tipo de dúvida e já deixa claro que ela tem que ser obrigatória. O caso que você se refere foi a CPI da Covid, que foi no Senado, e que, ao meu ver, como eu disse, é a critério do presidente instalar ou não. Mas, naquela oportunidade, a oposição, na época, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, foi reconhecido que aquilo era um direito da minoria e determinaram a instalação, mesmo não sendo obrigatório. Então, isso fortalece ainda mais o nosso discurso de que é necessário fazer a instalação da CPMI, tendo em vista que ela, inclusive, é automática. Uma coisa de cada vez. A minha preocupação agora é que haja a instalação, que haja a leitura do requerimento na próxima sessão do Congresso Nacional pelo presidente Davi Alcolumbre, porque eu sei que haverá uma resistência, muita pressão. Desde o momento que nós tivermos a leitura desse requerimento, que para mim já será uma grande vitória,
porque ainda que haja uma tentativa de blindagem na CPMI, como ocorreram em outras CPMIs, nós vamos tirar isso das mãos exclusivas do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. No Supremo nós estamos vendo aí um movimento para blindagem, um relator incompetente e suspeito que não poderia estar fazendo isso. Então, trazendo isso aqui para as mãos do Congresso Nacional, para que nós possamos ter acesso a documentos, fazer oitivas, fazer convocações, quebra de sigilo, para nós já será uma grande vitória, porque nós vamos mostrar para a sociedade coisas que muitas vezes tentarão impedir, blindar e impedir que haja investigações avançando sobre essas pessoas. Sem sombra de dúvida, iniciamos o ano passado com o escândalo do INSS e essa casa teve a altivez de votar um projeto de lei que eu tive a oportunidade de relatar, extinguindo a possibilidade de continuar o desconto por entidades fraudulentas na conta dos aposentados. E daí surgiu a CPI, que tem apurado os escândalos do INSS, e cada dia estamos mais estarrecidos com a gravidade do problema, maltratando famílias daquelas pessoas que muitas delas impossibilitadas de ter uma atividade laboral de trabalho para o sustento das suas famílias. Por outro lado, o que aconteceu no Brasil recente precisa ser investigado como todos os grandes crimes do mercado financeiro. A saúde do mercado financeiro, a autonomia do Banco Central ficam comprometidas quando o escândalo toma a envergadura e o tamanho que tomou esse escândalo do Banco Master no presente momento. É necessário, urgente, que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, instituições da representação popular tenham a obrigação e a autoridade de representar o povo brasileiro naquilo que é mais exigido nesse momento: transparência. Transparência com relação à ação das instituições governamentais, transparência com relação às ações do Banco Central, transparência com relação às ações do Poder Judiciário. Não é porque é o Poder Judiciário que fica imaculado e que não se pode atingir ou discutir o comportamento de ministros. Muito pelo contrário, cabe à representação popular a fiscalização dos demais poderes. Está na nossa Constituição. Os nossos poderes são harmônicos e, entre si, têm a sua autonomia. Mas o poder fiscalizatório dos demais cabe ao poder legislativo, aquele que aqui representamos. E é por isso que aqui homenageio a iniciativa do deputado Carlos Jordi, a todos os demais líderes, deputados e deputadas que tiveram a coragem de defender o povo brasileiro nesse momento, e a esperança de que, mais uma vez, esse Congresso, sendo chamado a se fazer presente, possa defender o país e a democracia dos seus valores fundamentais. O Brasil precisa de honrabilidade. O Brasil precisa acabar com essa insegurança jurídica que nós vivemos hoje, que debilita os investimentos, que atrapalha o crescimento das oportunidades de emprego, que atrapalham o nosso desenvolvimento econômico e, por outro lado, muitas vezes, exatamente impossibilitados, porque a incompreensão ou a deturpação na interpretação legislativa das leis que nós aqui produzimos, muitas vezes atrapalham exatamente esses investimentos. Chega das empresas chegarem no Brasil e irem embora porque não conseguem sequer ter a consciência de que poderão desenvolver suas atividades econômicas sem ter atribuições em que o próprio poder judiciário atrapalha esse desenvolvimento. E é exatamente por isso que nós nos irmanamos aqui nesse projeto. O Congresso precisa ter altivez. E aqui, Jordi, parabéns pela iniciativa e a todos que tiveram a coragem. E agora vamos em frente, exatamente averiguar e buscar punição para aqueles que maltratam as finanças públicas do nosso país. Pois é, já passou da hora de instalar essa CPMI ali em Brasília para poder fazer as acariações, fazer os depoimentos, fazer toda a checagem ali, assim como está acontecendo ainda na CPMI do INSS. Sabe por quê, pessoal? Porque vão encontrar mais coisas, mais roubalheira, mais rolo. Se apenas com algumas delações, alguns depoimentos, algumas reportagens, por exemplo, do portal Metrópolis, por exemplo, da Globo também, algumas reportagens já se acharam tantos escândalos e tantos envolvimentos, tem até clube de futebol envolvido, tem cantor sertanejo envolvido, tem tanta gente envolvida nessa maracutaia. Agora, se fizer essa CPMI ali no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, que é uma CPI mista,
O que vai acontecer? Vão chamar ali, vai ter que ser chamado, pessoas ali para poder depor, para falar, e eles vão ser sabatinados ali, como a gente viu em outros momentos ali em Brasília. E aí, pessoal, vai ser descoberto coisas que a gente nem imagina. E vai puxando a corda. Agora, quais são aquelas pessoas que têm menos interesse que essa CPMI acontece? Sabe quem? Quem está enrolado, quem está envolvido. Alguns ministros do Supremo. Por exemplo, o governo Lula, que também está envolvido. Por exemplo, os banqueiros e poderosos. Olha só, por falar em banqueiros, pessoal, preste atenção nisso aqui que eu vou falar. O ex-governador Antony Garotinho, que esteve envolvido em corrupção também, né? Teve ali, foi deposto ali, teve que entregar o cargo e tal. Ele fez um vídeo há pouco tempo atrás, há 2 semanas aproximadamente, e ele mostrou, em poucas palavras, cerca de 5 a 10 minutos, ele mostrou como que funciona a pirâmide do sistema político que controla o país ali em Brasília. Na verdade, não se trata apenas de políticos, mas dos poderosos que controlam o país. O Antony Garotinho, que participou desse sistema, fez essa delação pública e explicou. Olha só o que ele falou. Sabe quem está na cabeça da pirâmide, ali no topo da pirâmide? Talvez você pense, é o Alexandre de Moraes, é o Lula. Nada disso. Segundo eles, os que estão ali em cima na cabeça seriam os banqueiros poderosos, aqueles que controlam o dinheiro. Porque, preste atenção, uma má notícia vinda da política, por exemplo, saindo do ministro da Fazenda ou do Lula, influencia diretamente os negócios dos banqueiros e são milhões de reais que são perdidos em poucos minutos, apenas por uma notícia que o governo solta. Ao contrário, também é verdadeiro. Se o Lula ou Fernando Haddad ou quem estiver no Ministério da Fazenda solta uma notícia positiva com respeito à economia do país, com respeito a, por exemplo, a educação, saúde, segurança pública, os bancos lucram imediatamente milhões e milhões e milhões. Então, ou seja, não se engane, os banqueiros multibilionários, bilionários com B de bola e de índio, estão ligados diretamente com os políticos, com os parlamentares, com Lula, com ministros do Supremo. Acabamos de ver aí agora, ministro do Supremo envolvido com banqueiro. Isso é só uma amostra, pessoal. E o próprio Antony Garotinho falou sobre isso, deixando claro que este rombo do Banco Master e toda essa confusão é só a ponta do iceberg. Isso é só para mostrar o que acontece na escala macro. Preste atenção, pessoal. O Banco Master, em meio aos outros grandes bancos, é um banco pequeno. Mesmo movimentando bilhões, se você colocar ele frente ao Itaú, Bradesco, se você colocar frente à Caixa Econômica, que é um banco estatal, Banco do Brasil, Santander, Nubank, se você colocar o Banco Master frente a esses 5 bancos gigantes, o Banco Master é filhote, é apenas a ponta do iceberg. Então, ou seja, sabe o que vai acontecer, pessoal? E por que eu quero que aconteça essa CPMI e que seja escancarada toda a sujeira mesmo? Porque pode se encontrar, se você for puxando assim o fio, for puxando a linha, você pode encontrar rombos, denúncias e escândalos também em outros bancos, como por exemplo os que eu acabei de citar aqui. E aí vão ser rombos maiores ainda, né? E isso é o que aconteceu, por exemplo, só chegou nesse escândalo do Banco Master por causa da CPMI do INSS, porque aí foram rastrear, ver o lastro do dinheiro. Para onde que estavam indo, então, o dinheiro dos velhinhos, dos aposentados e pensionistas? E aí notou-se que o Banco Master recebe aí cerca de 2 bilhões todo mês. Por quê? Ele faz empréstimo para aposentado e para pensionista também. Aliás, fazia, né? Porque agora não vai poder fazer mais. E aí chegou-se, então, no Banco Master, no Vorcaro, no Dias Toffoli, e aí vai chegando até no Lula. Parece que tem um contrato aí de 300 milhões de reais envolvendo o nome do Lula. Então, pessoal, tem que ter CPMI. Na verdade, tinha que ter CPMI todo mês para vários aspectos. Aí, por exemplo, o BNDES, o Banco Central, né? CPMI de tudo, para poder averiguar. Até mesmo do Palácio Central, aqueles gastos multimilionários dos cartões corporativos ali de Lula, de Janja,
Vamos fazendo CPMI, pessoal. Vamos investigar. Investigação nunca é demais. Afinal, a gente paga esses funcionários públicos, que são os deputados, senadores, a gente paga muito bem. A gente paga um gordo dinheiro aí todo mês. Então, eles têm que trabalhar. Senador e deputado não deveria trabalhar só de terça a quinta, não. Eles trabalham 3 dias na semana. Eles deveriam trabalhar na escala 6x1, igual o pobre trabalha. Os deputados e senadores. Coloca aqui nos comentários. Você acha que o senador, o deputado, né? Até mesmo os ministros do Supremo deveriam trabalhar em escala 6x1? Você acha que eles deveriam? Eu acho que deveria. Olha só, pessoal, tomara que essa CPMI prenda um bocado de gente e traga à tona os rombos e as denúncias que já estão acontecendo ali em Brasília. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. E outra coisa, aqui embaixo tem uma setinha, assim, ó. Se você rolar para baixo aqui, tem uma setinha. Se você clicar nela, você vai ver que coisa incrível. Você pode compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook. É só clicar aqui, ó. Tem uma setinha assim, ó, virada para o lado. Você clica nele e você vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Para que todo mundo possa ver que o povo não está parado ali em Brasília, não, pessoal. Estão fazendo, sim, aquilo que precisa ser feito para botar na cadeia quem precisa ser, né, pessoal? Porque se a Lava Jato foi para o espaço, nós temos que criar, então, outras investigações, porque corrupção para investigar é o que não falta nesse país.